Existe um problema que é pior do que a escravidão. É a pós-escravidão. Aqui mesmo, quem vive em Atlanta sabe a luta que foi há décadas atrás do pastor Martin Luther King Jr. e seus contemporâneos para acabar com a segregação racial, para lutar pela igualdade dos direitos civis, a igualdade das raças. Mas o problema não era acabar com a escravidão, como foi décadas antes de Martin Luther King, ou igualar os direitos civis. O problema é como você lida com você mesmo depois que já está livre. Para quem não sabe disso, 90% dos traficantes, dos bandidos no Brasil, 90% são negros. 75% dos pobres no mundo são negros. E a escravidão acabou há quanto tempo? 100 anos. Porque um problema maior do que a escravidão é o que fazer depois, quando você já está livre. É a pós-escravidão. E às vezes você vai falar, olha, no Brasil hoje tem cotas nas universidades e nas empresas para negros. E tem gente que acha isso legal, mas é a maior discriminação que existe. Porque você está querendo dizer o seguinte: já que o negro não consegue passar para a faculdade, vamos deixar uma cota livre aqui, que ele não precisa nem prestar concurso, que a gente deixa ele entrar. Não existe racismo maior do que esse. Mas por que ele não consegue entrar na faculdade e o branco consegue? Porque viver após escravidão é muito mais difícil do que estar escravo. A prova disso é o que nós vamos pregar nessa manhã. Porque quando Israel sai do Egito, quando eles por fim são liberados da escravidão, aí começaram os problemas. Quando você saiu da prostituição, quando você saiu das trevas, quando por fim você foi liberto daquele vício, quando por fim você encontrou um caminho melhor do que antes, o caminho da escravidão, quando por fim as algemas foram quebradas e agora você tem direito de ir e vir, agora você vai ter que conviver com você mesmo, com suas próprias decisões, e aí começam outros problemas. Porque muitas pessoas saíram do Egito, mas o Egito nunca saíram delas. Cada um tem uma forma de lidar com a pós-escravidão. Cada um aqui pode criar uma técnica, uma saída para si mesmo, para como lidar com depois que a escravidão acabou na minha vida. Antes eu era o escravo do pecado. Agora não, agora eu sou livre. Mas como eu vou lidar com essa liberdade? Porque tem pessoas que não se perderam na época que eram escravos, mas quando eram livres, caíram. Porque é muito mais fácil cair quando você é livre do que quando você é escravo. Porque quando você é escravo, tem alguém mandando o que você fazer. Quando você é livre, ninguém te manda nada, você decide. E é aí que você cai. Por mais que a escravidão seja cruel, dura, porque você vai ter que trabalhar às vezes quando não quer, acordar em horários que você não gostaria, vai ter que servir pessoas a troco de nada. Mas na escravidão você tem um destino, por mais cruel que seja. Na liberdade, você escolhe o seu destino. E não há quem culpar depois. No caminho entre Egito e Terra Prometida, o povo de Israel já era livre. E resolve olhar para trás e falar: ah, que saudade das cebolas que faziam lá no Egito.
Como tem gente que lutou tanto para entrar na América, e quando entra fala, ai, que saudade do meu cafezinho no Brasil. Volta para lá, irmão. Tá cheio de gente querendo entrar no seu lugar. A fila tá grande. Gente que não consegue lidar com liberdade. Não sei se eu posso pregar tudo que eu tenho para pregar hoje. Gente que não sabe lidar com liberdade, não é culpa delas, elas não foram treinadas para serem livres. Mas para todo jeito do homem fazer alguma coisa, tem um jeito divino de fazer também. Vou repetir. Para toda forma humana de fazer alguma coisa, também tem a forma divina de fazer. Nós temos nossos jeitinhos para lidar com a liberdade, mas tem um jeito divino de se lidar com a liberdade. E nós vamos aprender algumas coisas hoje. Se você gosta de Bíblia, deixa ela aberta porque nós vamos ler bastante. Êxodo capítulo 3. Versículo 19 em diante, do 19 ao 21. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e eu vou ferir ao Egito com todas as minhas maravilhas que eu farei no meio deles. O que o Egito chamava de praga, Deus chamou de maravilhas. Porque praga é para quem sofre. Para quem está mandando é maravilha. Eu vou feri-los com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois, eles vos deixarão ir. Ou seja, vocês vão ganhar a liberdade. Versículo 21. E eu darei graça. Repete comigo, eu darei graça. De novo, eu darei graça. Eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Nós estamos lendo o Êxodo capítulo 3, que é uma palavra profética que Deus está dando ao povo. Quando sairdes, ou seja, futuro. A Bíblia diz em Amós que Deus não fará coisa alguma na terra sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus revela alguma coisa, vocês vão ser livres. Vocês vão sair do Egito. Como nós sairemos do Egito? Eu tenho uma forma de fazer. Eu darei graça a vocês, aos olhos dos egípcios. Não somente aos olhos de Faraó, porque se Faraó der ordem para vocês saírem, mas os egípcios não derem os despojos, as recompensas, os ouros, para que vocês se mantenham pós-escravidão, de que serve uma palavra de liberdade, se você não tem a provisão para o caminho? É por isso que a forma de Deus de lidar com a pós-escravidão é muito melhor do que a nossa forma. Porque Ele dá graça para a gente, ou seja, simpatia, favor, aos olhos daqueles que podem nos abençoar. E aí vamos para Êxodo, por favor, 12, que agora é o cumprimento da palavra profética de Êxodo 3. A partir do versículo 35, Êxodo 12, 35 em diante. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos, joias, prata, vasos de ouro e vestes. Versículo 36. E o Senhor deu graça. A minha versão aqui, Deus deu graça. A versão de vocês está aí no telão. Disposição favorável, simpatia, favor, disposição favorável. Deus deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e estes lhe deram tudo o que eles pediram, e eles despojaram os egípcios. Porque quando você sai da escravidão com graça, você não sai de mão vazia.
Por que as pessoas morrem no caminho, na pós-escravidão? Porque saíram de mãos vazias. Deus, quando liberta alguém do império das trevas e os leva ao reino do Filho do seu amor, Ele não deixa você vir de mãos vazias. Por um motivo que é a mensagem central dessa mensagem, dessa palavra, dessa pregação. Porque a forma de Deus de tirar o Egito de você, a forma de Deus de te ensinar como ser livre, chama-se deserto. Entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto. Você pode tentar lidar com a sua liberdade de qualquer jeito, você é livre para fazer o que quiser, mas a forma de Deus é o deserto. Deus, Ele te dá a opção, você faz como você quiser, mas com o meu povo. Quando eu tirar o meu povo do Egito, quando os meus filhos saírem da escravidão, eu vou colocar eles no deserto, não na terra prometida. Porque é no deserto que eu tiro o Egito de dentro deles. Porque é no deserto que eu faço eles esquecerem das coisas que pareciam boas na escravidão. Quando eles começaram a sentir saudade das cebolas do Egito, as coisas se complicaram no deserto. Porque a gente, como crente, como cristão, a gente faz de tudo para não entrar no deserto. E na verdade o deserto é a forma de Deus de lidar com a pós-escravidão. Tem gente que fala assim, você já estudou isso? Gente, depois que eu me converti, começou a dar tudo errado. Perdi meu emprego. Olha, aconteceu tal coisa. Meu melhor amigo foi embora. É claro, porque quando você larga a escravidão, você entra no deserto. Com Deus é assim. Porque é no deserto que Deus vai começar a tirar o Egito de dentro de você. É no deserto que Deus vai te ensinar como lidar com a liberdade, com esse novo tempo. É no deserto que Deus vai mostrar quem Ele é para você. É no deserto que você vai ver coluna de fogo. É no deserto que você vai ter maná e vai ver que tem um Deus que manda provisão no dia que você precisa. É no deserto que você vai ter experiências que jamais você teria no Egito e nem na terra prometida. Porque na terra prometida você tira uvas gigantes do próprio pé. Você mesmo tem que ir lá e tirar. No deserto Deus coloca comida na tua mesa. No Egito tem alguém te chicoteando para fazer. No deserto Deus te ensina como você produzir para fazer. O deserto é a escola de Deus para que você aprenda a lidar com a nova fase da liberdade. O deserto é o melhor lugar que você pode estar pós-escravidão, mas sempre a caminho da terra prometida. O bom do deserto é que ele não é lugar de parar, ele é lugar de passagem. Você só está passando pelo deserto. Quando você pega uma pessoa que fala, estou há 20 anos no deserto, ele não está com Deus. Porque ninguém mora em deserto quando está com Deus. As pessoas passam pelo deserto quando estão com Deus. Porque o deserto é o meio do caminho entre a sua escravidão no Egito e a terra prometida, que é a promessa. Entre a sua escravidão e a promessa, você precisa aprender a lidar com o deserto. Porque é no deserto que Deus vai tirar suas manias, seus vícios, vai tirar a saudade das cebolas do Egito, vai tirar os sentimentos negativos. É no deserto que você vai conhecer um Deus que jamais você conheceria. Foi num deserto que eu passei. Foi quando Deus me libertou de tantas coisas. E eu entrei num deserto. Apesar de ser filho de pastor, neto de pastor, foi no deserto que eu conheci o Deus provedor. Eu lembro que em um dia de total desespero, há anos atrás, eu estava sentado, tinha perdido tudo que eu tinha. Só não perdi, a única coisa que Deus me poupou foi a minha família. Na época a gente só tinha um filho. E eu ajoelhei em casa e falei, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? E a única resposta que eu escutei de Deus foi, é que você ainda não me conhece. Eu falei, eu não te conheço? Eu nasci
na igreja. Foi nesse dia que eu percebi que vir à igreja não faz com que você conheça a Deus. O deserto faz com que você conheça a Deus. Deus não se revela na igreja, Ele se manifesta na igreja. Ele se revela no deserto. E naquele dia completamente desesperado, já há dias comendo só miojo. Sabe o que é miojo? Todo mundo lembra o que é? Quem já passou pelo Egito e lembra o que é miojo? Amém. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo a humilhação, não estou entendendo isso. E eu lembro que eu falei assim, hoje eu vou saber se Deus existe. Imagina um homem que já tinha sido ordenado a pastor, porque foi ordenado muito jovem, que era filho de pastor, neto de pastor, entrar em uma crise e no deserto falar, vamos ver se Deus existe. Quer dizer que para mim antes não existia? É que antes eu não tinha provado. Porque você só prova Deus mesmo no deserto. Aqui você só sente. Você prova no deserto. Eu lembro que eu chamei Janine e falei, Janine, quanto é tudo que nós temos? Ela, tudo? Eu falei, tudo. Quanto é tudo que a gente tem? Ela, tudo que nós temos é R$100. Era 2h da tarde. A gente morava no Rio de Janeiro nessa época. Saímos num calor de 40 graus. Com uns R$100 no bolso. Sem direção. Você fala, Deus, o que a gente vai fazer? Dá uma direção pra gente. E eu vi uma igreja aberta. E eu entrei na igreja como se eu nunca tivesse entrado numa. Tamanho desespero. E talvez foi uma das primeiras vezes que eu fui à igreja para sentar e escutar de verdade. Porque às vezes você entra por costume, por isso você não escuta. E meu coração estava tão aberto por causa do desespero, porque no deserto você escuta. No deserto você está sensível. No deserto tudo que falam você fala, é para mim, peguei, é profético. No deserto a tua fé vai lá em cima. É por isso que Deus consegue tratar melhor com o ser humano no deserto. E quando eu entrei, o pastor que estava pregando, tinha pouquinha gente na igreja, 2h da tarde, era um culto da tarde, tinha 20 pessoas numa igreja. E o pastor começou a falar, se tudo que você tem é apenas R$100, eu falei, não é possível. E a Janine estava com meia fé, falou, Thiago, não dá tudo não, dá só 50 pra gente... Olha essa semana aí. Vai que o miojo aumenta o preço, segura. Eu falei, hoje eu vou ver se Deus existe. Porque eu já dei ofertas muito grandes. Mas nunca uma oferta com um valor tão alto quanto aquela de R$100. Porque era tudo que a gente tinha. A gente não sabia o que ia comer no outro dia. E eu peguei aqueles R$100, coloquei no altar. E eu lembro que o pastor falou assim, para que essa oferta? Porque as pessoas davam o nome para a oferta, é pelo meu filho, é pela faculdade que eu estou... Eu falei assim, essa oferta aqui é para saber se Deus existe. Alguns dias depois, no mesmo quarto que eu estava ajoelhado, eu recebi uma ligação. E a pessoa do outro lado falava assim, meu nome é fulano. Eu moro aqui no interior do Paraná, numa cidade de 110 mil pessoas, numa cidade de 22 mil pessoas. E eu escutei falar que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal. Eu estava quebrado, arrebentado, nunca tinha escrito um livro. Eu tinha uma ideia de escrever, depois que eu sair disso eu vou escrever um livro. E aquele homem falou assim, eu soube que você vai escrever um livro, mas quem te contou isso? Porque não é um projeto, ainda mais o cara lá no interior do Paraná, eu morava no Rio de Janeiro. Eu falei assim, mas por que você está perguntando? Ele falou assim, não, porque eu queria comprar 600 livros. Eu falei, como é que você vai comprar isso? Ele falou, olha, se você entregar, eu pago à vista. Eu falei, não, é porque eu estou escrevendo mesmo, entrego amanhã, eu estou acabando. Estou praticamente no último capítulo.
Nunca escrevi um livro tão rápido. Eu sentei, já estava com a ideia na cabeça, é claro, foi um sinal de Deus, e escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu falei, Deus, e mandei, e falei, olha, eu vou imprimir numa gráfica, vou mandar para você. E 5 dias antes de receber o livro, 5 dias depois disso, antes dele receber o livro, que eu ainda estava produzindo, ele tinha depositado na minha conta R$30 mil. Imagina o que é isso para quem está completamente quebrado. Recebeu aí, irmão? Eu falei, Deus, como todo bom crente, a gente quer mais sinal, né? O GPS fala, em 300 metros, vira à esquerda. Você vira, está escutando uma voz de satélite, um aplicativo está te falando, você vira. Agora, quando Deus fala, vai em frente, você fala, me dê 3 sinais se é verdade que é Deus. A gente acredita mais no GPS do que na voz de Deus. Eu falei, Deus, se és tu, me dá mais um sinal. Então eu peguei aquele manuscrito do Rumo ao Lugar Desejado, desse livro aqui. E ainda numa situação bem difícil, mas com aquele pouco que eu tinha ganho e investi, fui para o interior de São Paulo e bati na porta do maior escritor dos últimos 10 anos do Brasil. O autor mais lido da década. Um autor que já vendeu mais de 50 milhões de livros. Bati na porta dele. Conversei com a esposa dele. Falei, eu queria muito que o doutor lesse esse manuscrito. Entreguei, ela falou assim, 1 minuto. Entrou, voltou e falou assim, ó. Ele falou que vai ler, pediu para você esperar 3 dias. Eu tive que ficar 3 dias na cidade, eu e Janine, sem ter o que fazer. Procuramos o hotel mais barato, ficamos hospedados esperando uma resposta. 3 dias depois ele mandou me chamar. Eu voltei lá e ele falou assim, tá muito ruim. Foi quê? Ele falou, está muito ruim. Mas tem algo nesse livro que precisa ser publicado. Eu vou te ajudar a trabalhar o livro. E sentamos e ficamos por alguns dias trabalhando o livro. E literalmente sendo mentoreado, que pessoas pagariam milhões para isso acontecer, Deus me deu de graça. Porque quando a graça está sobre a tua vida, quem pode te abençoar, te abençoa. Da mesma forma que os egípcios eram inimigos de Israel e deram ouro para eles irem embora, teus inimigos vão pagar, vão te abençoar, vão te encher de ouro para você poder sair. Sair para onde? Para a liberdade. E o que pessoas pagariam milhões para ter aquela oportunidade, eu estava tendo gratuito. E no final ele falou, o livro ficou tão bom que pela primeira vez eu vou prefaciar um livro. Eu nunca prefaciei livro de ninguém. Eu não boto o meu nome no livro de ninguém. É o maior escritor. Para que ele vai fazer isso? Mas eu estou sentindo que eu tenho que fazer contigo. Imagina uma pessoa quebrada. Imagina uma pessoa arrebentada. Imagina uma pessoa que está no meio do deserto, que não tem nada para oferecer em troca, porque o tremendo da graça é que ela é de graça. Você não precisa dar nada em troca. O livro saiu. E quando saiu o livro, um amigo meu falou assim, olha, está tendo uma conferência na Argentina, eu queria muito que você fosse. Eu falei, olha, eu ainda não tenho condições de viajar para fora do país, eu estou pagando dívidas, eu estou... Ele falou, não, eu vou pagar a sua passagem, você precisa ir nessa conferência. O livro tinha acabado de sair, estava assim, chegando da gráfica. Eu peguei aquele voo para Córdoba, na Argentina. Chegamos já, num voo da tarde, já tinha começado a conferência. Tinha umas 2.500 pessoas na conferência. Estava no altar pregando um profeta. Eu entrei lá no fundo para procurar lugar. Quando eu entrei lá no fundo, o profeta que estava pregando falou assim, você que está entrando aí, vem aqui na frente. Eu falei, meu Deus. E quando o profeta te chama na frente, você vai pensando, o que eu fiz de errado? Será que eu errei alguma coisa? Pequei, será que aquele de 2011, ele sabe, Senhor? Meu Deus.
Você vai pensando em tudo. E aí eu cheguei na frente, ele falou assim, hoje, ele falou, repete comigo hoje. Eu falei, hoje, acabou a tua escravidão. Aí ele falou assim, você é escritor, né? Eu falei, eu? Não, mas vou lançar um livro. É porque Deus acabou de me mostrar que teus livros vão estar nos aeroportos do mundo. Teus livros vão estar nos aeroportos do Brasil. Você vai aparecer nas revistas como livros mais vendidos do país. Foi eu? Deus está falando mesmo agora? Porque para quem está no deserto é impossível acreditar na terra prometida. Para quem está comendo maná é difícil acreditar que tem uva gigante para você colher no cacho, no pé da árvore. Há 3 dias atrás eu estava em Miami para pegar o voo para cá. E aí o Cleito, que trabalha com a gente, falou assim, você viu? Eu falei, viu o quê? Seu livro está aqui no aeroporto de Miami. Eu falei, o quê? E ele mandou a foto. Na principal livraria do aeroporto de Miami. Meu livro exposto. Deus não faz caminho inverso. Eu não estava na terra prometida para aprender o que aprendi. Eu estava no... O deserto antecede a terra prometida. O deserto é o primeiro passo depois da escravidão. Por isso não reclame dos dias de deserto. Porque ele é a forma divina de tirar o Egito de dentro de você. Ele é a forma divina de revelar-se para você, de mostrar que ele é teu pai, quem cuida de você mesmo é Deus. Depois que eu passei pelo deserto, eu não duvido de mais nada. Tem que pagar, porque tem gente que acha que se você ficar rico vai acabar teus problemas financeiros. Não vai, é que vai aumentar as contas. Não vai acabar os problemas, vai só aumentar. Porque hoje, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta de $300. Quando você for rico, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta de 2 milhões. Gente, é amanhã que vence o boleto. É assim. Esse tipo de problema é até bom, né? Mas é assim que funciona. Então a mesma fé que você tinha no deserto, você vai ter que praticar na terra prometida. Só que tem o seguinte, no deserto você está instável. Você fala, será que Deus vai mandar provisão? Na terra prometida você já passou pelo deserto. Você tem certeza que Ele é o Deus da provisão. Não resta dúvida, tua fé aumenta. Você fala assim, não, o Deus que me socorreu quando eu estava mal, é o Deus que não vai me abandonar quando eu estou bem. Se Ele teve coragem de descer e agir a meu favor quando eu estava na escravidão e me tirou do Egito, me colocou no deserto para tirar o Egito de dentro de mim, me mandou maná no deserto, é o Deus que vai me manter nessa terra prometida. Você vai fazendo um histórico de Deus na sua vida. Quando você tem um histórico com Deus, fica fácil consultar que Ele nunca erra, que Ele nunca chega atrasado, que Ele é o Deus de milagres, que se Ele te tirou da escravidão, Ele vai te colocar no deserto. O deserto não é penitência, o deserto é treinamento. O que eu fiz para estar no deserto? Você não fez nada, é Deus que está fazendo. Deserto não é para você pagar o erro de alguma coisa. Deserto é para você ser treinado para a terra prometida. O deserto é a única oportunidade de você se transformar numa pessoa pronta para viver a promessa. A maturidade que você ganha não é com a idade que você tem, é com o deserto que você atravessou. A experiência que faz você lidar melhor com o dinheiro na vida, com as riquezas que Deus vai mandar, não é num cursinho que você fez sobre dinheiro, mas nos desertos que você venceu, financeiros.
O que vai fazer você querer ajudar outras pessoas são os desertos que você atravessou e venceu, superou. E agora você vai querer ajudar pessoas que estão no mesmo deserto. Ou vai explicar para uma mulher que foi curada de câncer que Deus não cura. Vai explicar para o marido que voltou para casa que Deus não restaura a família. Vai explicar para quem experimentou o milagre que não existe um Deus que faz milagre. Não tem como você tirar a fé de uma pessoa que atravessou um deserto. Não tem como você roubar a fé de alguém que saiu da escravidão e venceu o deserto que veio depois. O deserto é para aumentar a sua fé a um certo ponto que a terra prometida torna-se inevitável para você. Nem todo mundo que está no deserto vai entrar na terra prometida, mas todos que estão na terra prometida passaram por um deserto. Assim que não tenha medo dos desertos, porque você não é para ficar aí. Deserto não é destino final. Deserto é caminho. O destino é a terra da promessa. O destino é o que ele te prometeu. Naquele dia, aquele profeta me deu um destino. Falou assim: Deus vai fazer isso na tua vida. E hoje eu estou vivendo a terra prometida. Mas para estar vivendo a terra prometida, Deus teve que me tirar do Egito. Eu nasci na igreja, mas minha mente estava no Egito. Porque tem escravidões mentais que são piores do que as físicas. Existem manias, vícios, pensamentos destrutivos que Deus precisa te tirar dali. Precisa tirar esse Egito de você. E o deserto é o melhor lugar para isso acontecer. Porque se tem um lugar que você vira crente é no deserto. Você ora, sobe monte. Não tem monte em Atlanta, você acha um, você constrói um. Você joga um monte de roupa em cima e faz um monte de roupa e sobe para orar. Porque quando você está no deserto, você fica espiritual. É ou não é? Você está com um problema, você é o primeiro a chegar na igreja. Está faltando dinheiro, você, hoje eu vou fazer meu sacrifício. Mas quando você está bem, parece que você esquece do Deus que te tirou do deserto. Ainda que eu esteja na terra prometida e ainda que você chegue lá, não esqueça que o Deus do deserto é o que vai ser glorificado na terra prometida. A terra prometida é um lugar de você desfrutar, mas é um lugar de Deus ser glorificado na tua vida. No deserto ele se revela para você, na terra prometida ele é glorificado por você. Por isso Deus te trouxe aqui nessa manhã, para você entender o porquê você passa pelo que passa. E quando eu entrei na terra prometida, eu resolvi potencializar os livros para que as pessoas não passassem pelo que eu passei, e se tivessem que passassem de uma forma mais simples, menos sofrida. Porque o nível do sofrimento é inevitável, mas o nível do sofrimento é determinado por como você leva o deserto. Então, o livro Rumo ao Lugar Desejado é um livro que te ensina como já diz o título, rumo à terra prometida, rumo ao lugar desejado. Como você passar por isso, financeiramente, emocionalmente. Como você entender os princípios que fazem você atravessar a vida, que parece um deserto, mas que na verdade está te levando para um lugar onde você vai poder comer cachos de uva gigantes, como diz a Bíblia, na terra prometida. Onde você nem sequer vai poder carregar o tamanho dos frutos. Você vai precisar de ajuda para carregar o que Deus tem para você. Porque quando Deus manda uma bênção, Ele nunca manda do tamanho que você pode carregar. Ele sempre manda maior, para que outras pessoas se beneficiem com a tua bênção também. Quando nós fundamos a Casa de Destino é uma rede de mentoria e ensino para líderes. A palavra que Deus me deu foi em Lucas 22:19, que diz: eu vos destino o reino. Jesus falando, eu vos destino o reino. É a única vez que a palavra destino aparece na Bíblia.
E a única vez que a palavra destino aparece na Bíblia é Jesus falando para os discípulos: eu vos destino, eu te dou esse destino, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Então, o Pai destinou o reino para Jesus e Ele deu o mesmo destino para a gente. Então, o lugar desejado, nosso destino já está traçado. Mas o como chegar lá é que as pessoas precisam aprender. Uma palavra como essa de manhã te desperta para que você possa saber lidar com a pós-escravidão. Quem aqui foi liberto de alguma coisa? Está livre hoje de alguma coisa? Baixa a mão. Agora, quem aqui reconhece que é muito difícil lidar com a liberdade? Com a pós-escravidão? Porque agora você vai ter que conviver com as suas decisões. Antes você falava assim: desculpa, eu te batia, minha esposa, porque eu era bêbado, eu estava escravo da bebida. E quando você não é escravo mais de nada e continua ofendendo sua esposa? Então lidar com a liberdade é muito pior do que com a escravidão. Quem está entendendo o espírito da coisa? Então no livro Rumo ao Lugar Desejado eu coloquei o como você lidar com isso. Como você lidar com a vida, porque a vida não é fácil. Porque quando melhora espiritualmente, chega um problema financeiro. Quando resolve o problema financeiro, chega um problema na família. Quando a família equilibra para dar uma notícia ruim no trabalho, a vida é difícil de se lidar, porque parece que os desertos são por áreas. Às vezes você está vivendo a terra prometida no teu casamento, mas um deserto financeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que desertos em uma área se multiplicam para outras. E é por isso que você tem que aprender a lidar com isso. E não existe um caminho para a transformação que não seja através da educação. É por isso que Jesus, nos 3 anos e meio do seu ministério, ele ensinava. Jesus não curava? Curava, mas pelo caminho. Você nunca vai ver Jesus saindo de uma cidade para outra para poder curar alguém. A Bíblia sempre diz assim: Jesus saiu de Cafarnaum, de Nazaré, e foi para Cafarnaum para poder ensinar. No caminho, alguém pediu um milagre. Foi para Jerusalém para a festa, para poder ensinar no templo. No caminho, para a mulher de fluxo de sangue, para Jairo, alguém para pedir milagre. No caminho, porque a meta de Jesus sempre é: eu vou para ensinar. Porque a educação é a única forma de você ser transformado. E a educação que eu estou falando não é você entrar para uma faculdade. É você começar a ter acesso a informações que podem mudar a sua forma de pensar e abreviar o tempo do deserto. O deserto não precisa durar 1 ano, não precisa durar 10 anos. Vai depender de como você está lidando com ele. E eu coloquei alguns segredos nesse livro, desde a primeira edição que a gente lançou até hoje. A gente aperfeiçoou muita coisa. A essência de tudo que eu passei está aqui. Então, se você está passando num deserto e precisa superar, você precisa ter esse livro. Você precisa... É um livro que não tem linguagem evangeliquez, apesar de ter princípios bíblicos, qualquer um pode ler. Então, é um livro para você dar para evangelizar, levar para os seus amigos de trabalho, para você dar na sua família. Pessoas que estão chegando do Brasil agora precisam começar a blindar suas emoções para lidar com nova vida na América. Pessoas que não sabem lidar com a sua vida financeira. Todos esses desertos da vida, Deus está te dando uma oportunidade de ser treinado através desse livro. Aqui na mensagem você é despertado, o treinamento vem pela educação. E você vai ter oportunidade lá fora, depois de adquirir e crescer. Mas para encerrar a mensagem, eu quero que você entenda uma das coisas principais do que Deus faz no deserto. No deserto, Deus mostra quem realmente você é. No deserto, Deus te dá limites. Abre comigo, por favor. É o último versículo que nós vamos ler para encerrar. Em Deuteronômio 3. Versículo 23. Aqui é uma conversa entre Moisés e Deus. Na minha versão diz assim: então eu implorei a graça do Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor,
já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer conforme as obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra meu pedido, por causa de vós, o povo, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, e não me fales mais neste negócio. Aqui Moisés está implorando a graça de Deus para entrar na terra prometida. Aquele que libertou o povo de Israel não entrou na terra da promessa. E a gente acha que foi um castigo. Mas na verdade é que existe tempo para todas as coisas. Você não pode ser o protagonista de todas as fases da história de um povo. Moisés foi o protagonista na libertação do povo, mas na conquista da terra prometida era a hora de Josué. E parece que se Deus não tira um líder, ele nunca dá espaço para o novo protagonista. Então, repare que Moisés entendeu que ele só poderia conseguir passar dali se ele tivesse a graça. Ele falou, dá-me a tua graça. Deus falou, não dou. Porque a graça era o poder que faria Moisés passar do Jordão para conquistar a terra prometida. E Deus falou, não, essa graça é para Josué. Você é libertador, quem é conquistador é Josué. Você precisa entender que no deserto você conhece a tua identidade. Eu sou o quê? Eu sou um libertador, sou um conquistador, sou um pastor, sou um treinador. Eu sou um treinador de pessoas. É por isso que eu não confundo minha identidade. Tiago, que dia você vai abrir uma igreja? Eu não vou, porque eu não sou pastor. Eu sou treinador. Eu vou abrir curso, instituto. Eu vou escrever livro, eu vou treinar pessoas. Agora, eu vou ajudar que os pastores abram mais igrejas. Eu adoro ajudar a implantar igrejas. A Casa de Destino, nosso ministério, investe não só em ensino, mas finanças para abrir igrejas. Para ajudar pastores que têm ministério a abrir igrejas. Mas eu não abro igreja. Porque não é meu chamado. O dia que eu tentar fazer coisas que não são meu chamado, Deus vai discutir comigo como discutiu com Moisés. Então faz o seguinte, devolve a graça para mim, que eu vou dar para outro. Você está querendo fazer coisas além do que eu te pedi. No deserto você descobre duas coisas, identidade e limite. Quem é você e até onde você pode ir fazer. Foi no deserto que Deus mostrou isso. Foi no deserto que Deus mostrou isso. No deserto você descobre identidade e limite. Quem é você de verdade e até onde você pode ir. Hoje, claro, porque pela misericórdia de Deus a gente tem um certo status, as propostas chegam. Todo tipo de proposta. E se você não aprendeu o teu limite no deserto, você entra numa proposta que não era tua, estraga, cancela a graça de Deus na tua vida. Deserto é lugar para aprender limite. Deserto é lugar para aprender quem é você, para que na terra prometida você não se confunda. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas foi o que salvou a minha vida. Eu não estaria de pé hoje, eu vou repetir, eu não estaria de pé hoje se eu não tivesse aprendido no deserto quem eu era e quais são os meus limites. Até onde eu posso ir. Tiago, vamos abrir uma empresa. Você entra só com a sua imagem. É 2 milhões de lucro. Não, mas é uma bênção para você que é empresário. Meu limite é ensinar pessoas. Eu vou até aqui. Quando eu troco proposta pelo propósito, Deus retira a graça. E se a graça não está em você, você é sem graça. Ninguém mais anda contigo. Ontem no Transformation Day foi um seminário de 5 horas, no final com uma mentoria. Nós passamos assim, muitas instruções de inteligência emocional, de coaching. Foi uma formação para o futuro. Lançamos o livro O Maior Poder do Mundo, que acabou ontem mesmo, hoje não tem mais. E foi uma oportunidade única das pessoas serem transformadas. Mas você que só pôde vir hoje, Deus tem outra coisa para você. Deus precisa te ensinar como lidar com o deserto. Então eu conversei com o Cleiton
que administra nossos materiais. E a gente entendeu a importância de você levar o livro rumo ao lugar desejado para dar de presente para quem precisa. Muitos vão comprar, você vai ali, vai comprar um, vai comprar dois. Mas se você entendeu a mensagem de hoje, enquanto você estava escutando a mensagem, você começou a lembrar de pessoas, fulano está passando por isso, olha, fulaninha está lá se matando na limpeza, ela podia estar vivendo já outra coisa, mas não aprende. Sabe as pessoas que estão no deserto, mas não aprendem com o deserto? E às vezes você quer atingir uma pessoa, quer mudar a vida de uma pessoa, quer abençoar uma vida dessa pessoa. Esses livros são para você. Então se você vai comprar um livro para você, lá fora vai estar disponível. Quanto é lá fora? $20. Você vai comprar lá fora. Mas se você lembrou de pessoas e falou assim, não, pastor, eu preciso abençoar pessoas, eu preciso evangelizar alguém, eu preciso levar essa mensagem para pessoas, nós vamos fazer esses 5 livros. Você vai poder levar 5 livros só para quem vai dar o livro. Presta atenção. Se você não vai dar o livro, não leva. Não compra 10 para vender a 15, que nem brasileiro faz às vezes, não. Não aqui, mas por aí. É para você dar o livro. É por isso que a gente está fazendo, para quem vai levar 5 preços, praticamente que a gente compra o livro aqui. Que a gente manda fazer o livro. Você compra o livro a 10, 5 livros $50. Se você vai dar o livro para salvar a vida de alguém, para ajudar alguém a sair do deserto, para dar destino na vida de alguém. Então, se essa é a intenção do teu coração, enquanto nós estávamos ministrando, eu já vou orar por você. Mas é que nós entendemos, eu fui chamado para educar as pessoas. Então, para mim, isso aqui é muito importante, porque é o caminho da educação. É o meu chamado. Então, se você entende que o caminho para você hoje mudar a vida de alguém, ser abençoado para tirar alguém do deserto, é dando esse livro para a pessoa, e você pode comprar 5 livros, você só levanta a sua mão que nós vamos entregar agora para você. Vem cá, pega aqui na frente, que é o Cleiton controla. É só para quem vai dar, hein? Você vai comprar $10 cada um por $50 e vai dar de presente para pessoas que precisam sair do deserto. O Cleiton entregou 5 e desapareceu, ele está trazendo. Se você sente que isso é para você, que você precisa abençoar alguém, já faz a fila aqui atrás dessa irmã, para a gente poder distribuir para você. Obrigado, Cleiton. Vai entregando ali, pastor Misael, para mim. Porque não existe bênção maior do que sermos bênção na vida dos outros. Imagina, você sabe qual a maior alegria que eu tenho? Às vezes eu estou num aeroporto e alguém me para, Tiago, eu falei, opa, meu marido voltou para casa por causa de você. Eu começo a chorar. Eu falo, por causa de mim? Por causa de uma palavra que eu dei? Meu marido estava já com outra. Escutou uma palavra sua de madrugada. E você ensinou um princípio. Foi um vídeo de paternidade que eu gravei e ele falou, não posso abandonar meus filhos. Largou a amante no mesmo dia e voltou para casa. Quanto vale você mudar a vida de alguém? Pessoas vão lembrar, foi você que me deu aquele livro, foi você que me deu aquela palavra, foi você que me levou para a igreja. Pessoas vão lembrar de você para sempre. Você vai entrar na história da vida de muitas pessoas. E se você sente que pode contribuir com a vida de pessoas, levando esses livros e abençoando a vida delas, é só vir aqui e pegar o seu kit de livros. Depois você vai acertar ali com o pastor Misael, com o Cleiton. Tá bom? E a partir, depois que acabar esse momento, só vai estar disponível lá fora o livro individual a $20. Se tem mais alguém, aproveite agora, porque eu quero orar por vocês. Tem ali, ó. Ali, Cleiton. Ali no canto. Deus seja louvado. Obrigado, Espírito Santo, porque podemos ser bênção na vida dos outros e mudar a vida das pessoas. Obrigado porque deserto não é destino final, é apenas um caminho para a terra prometida. Obrigado porque Tu és um Deus de livramento, Tu nos livra do mal. Eu quero profetizar nessa manhã que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai blindar a tua porta. Deus vai blindar os teus filhos. Nenhum dos teus filhos vão se perder. Ninguém da tua casa será atingido.
Deus vai colocar as coisas em ordem. O impossível vai se manifestar ao teu favor. Muitos que estão aqui vão falar assim, mas é impossível. A minha situação é impossível. Meu casamento não tem jeito. Meus documentos não tem jeito. Minha situação não tem jeito. Você está num lugar onde tem um Deus que dá jeito, onde não tem jeito. Você veio procurar justamente um Deus que move o impossível, ainda que você esteja no deserto. Não tem jeito nos seus olhos naturais de pós-escravidão. Você viveu muito tempo no Egito, você ainda não conhece o Deus que está na terra prometida te esperando.